O que fazer para sair de águas rasas para águas mais profundas com Deus? Então esse vídeo de hoje foi feito especialmente para você que está buscando mais a Deus e está entendendo que você precisa entregar de verdade a sua vida para Ele. Então você primeiramente precisa entender o que significa a morte de Jesus na cruz. Você precisa entender o valor que foi isso, o preço que Ele pagou para fazer isso. Foi um preço inestimável, foi um preço que não tem preço. E o que Ele fez por você merece uma resposta sua, merece que você pense sobre isso. E outra coisa, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, agora falando de uma forma de testemunho para você compreender, uma das coisas que eu ficava me perguntando é possível ser feliz sem Jesus? Mesmo assim que eu tenha entendido que Jesus me salva, eu entreguei minha vida para Jesus, Jesus me salvou. Ok, é possível viver sem Ele? É possível viver só buscando Ele em alguns momentos ou outros quando eu estou precisando? E a conclusão que eu cheguei é que é impossível eu viver feliz sem Jesus, porque Jesus, ele concentra todo o cerne da felicidade nele. Então, se você tenta viver a sua vida sem colocar Jesus em tudo que você faz, você vai viver uma vida infeliz. E isso eu não estou falando de dinheiro, por favor, não entenda, eu não estou falando de riquezas. Eu estou falando de paz com Deus. É paz com Deus e paz com você mesmo. E isso é uma coisa que o mundo não tem, só tem quem entrega a vida para Jesus. Então, às vezes, você pode estar nessa situação que você entregou a vida para Jesus, mas você ainda não está convidando Ele para entrar de verdade na sua vida, para ser o Senhor das coisas que você vai fazer. Então, algumas atitudes que você está tomando, elas estão sendo contra o que Deus espera de você. E aí você fala, tá bom, Fábio, mas eu tô nesse vídeo justamente para eu saber como mudar isso. Então, primeiramente, o que você vai fazer, de verdade, de forma prática, sem enrolação, você vai começar a orar todos os dias. Você vai se ajoelhar ou você vai sentar num canto do teu quarto, num lugar isolado e vai falar com Deus. Você pode fazer isso sentado, você pode fazer ajoelhado, você pode fazer de pé. O importante é que você fale com Deus. Fale, Senhor, o meu dia tá assim, eu escolhi fazer isso hoje, porém eu não sinto paz nas decisões que eu tô tomando e eu preciso que o Senhor faça alguma coisa para me ajudar. Me ilumina, Senhor, o que eu posso fazer para que tudo isso que eu faça seja de acordo com a tua vontade. E aí começa a perguntar para ele qual a vontade dele, não a sua vontade. O que é melhor para ele e não para você. E às vezes o que você está fazendo é uma coisa que não teria problema nenhum para o mundo, mas não é o que Deus quer para você. Então, quando não é o que Deus quer para você, você pode estar fazendo a coisa mais correta do mundo, que o mundo acha legal. Mas se Deus não acha legal, você está perdendo a tua vida numa coisa sem utilidade para você. É uma coisa que não vai trazer para você o verdadeiro contentamento que é viver uma vida debaixo da vontade de Deus. E eu falo isso por experiência própria, porque eu já vivi muitos anos da minha vida sem colocar Deus como Senhor dela. E eu literalmente comi o pão que o diabo amassou. E não fui feliz. Mesmo não faltando comida, mesmo não faltando dinheiro, mesmo eu tendo todas as coisas e todas as pessoas ao meu redor, nada trouxe o que eu tenho hoje, que é paz com Deus, é a verdadeira felicidade. E agora, você precisa entender um outro ponto. Você vai começar a orar e depois você vai começar a ler a Bíblia também. Esse é o segundo passo. Você vai orar e depois você vai ler a Bíblia. Mas é ler a Bíblia assim, de cabo a rabo, bem rapidamente, sem... Não é assim. Sem analisar, não. Você vai ler a Bíblia devagar, não precisa ser uma correria. Cada dia você vai ler um pouquinho e vai analisar aquilo que o versículo falou com você. E aí você vai começar a entender como é que Deus
espera que você haja, você vai começar a entender como é o padrão de Deus, você vai começar a entender as características dele, o que o agrada, o que ele não se agrada, você vai começar a entender como que é Deus. Você não vai conseguir compreender 100% porque é impossível a gente conseguir descrever Deus 100%, porque ele é insondável. Somente ele pode sondar os outros, mas a gente não pode sondar ele completamente. Mas você consegue ver padrões dele. Padrão de bondade, padrão de justiça, padrão de retidão, padrão de santidade. E aí você vai vendo assim, olha, aqui assim Deus diz para o povo de Israel que ele esperava que eles fizessem dessa forma. Aqui Deus diz para o povo que não era de Israel, era outro povo que esperava que eles também agissem dessa forma. Então será que se Deus está pedindo para todas as pessoas que ele encontra agir dessa forma, será que ele não espera isso da sua vida também? Com certeza. Se você ler a Bíblia, você vai entender que Deus deixa muito claro as coisas que o agradam, as coisas que não só o agradam, como as coisas que vão ser melhores para a sua vida. Afinal, você já tentou tanto tempo do seu jeito e você chegou à conclusão de que não está dando certo. Todas as vezes que você tentar fazer do teu jeito e não do jeito de Deus, por mais que seja o jeito que o mundo acha perfeito, lá no final não vai dar certo. Vai ser uma vida miserável. E o terceiro passo que você precisa fazer é procurar uma igreja. É isso mesmo. Muitas pessoas hoje estão nesse movimento de que elas não precisam de igreja, elas conseguem viver uma vida com Deus sozinhas. Mas deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia fala que você não deve deixar de ir para a igreja como é o costume de alguns. A Bíblia é a palavra que Deus deixou para que a gente saiba o que é a vontade dele. Então, primeiro você tem que acreditar na Bíblia, você tem que acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela a Bíblia é um documento que foi mantido de forma sobrenatural. Ela passou por tantos problemas no mundo, ela passou por guerras, ela passou por reinados e ela não foi alterada, ela veio lá de quase 1500 anos atrás, antes de Cristo, para nós aqui, e depois de Cristo, 2026 anos, e ela resistiu com o tempo. Isso é um milagre, gente, um documento resistir tanto tempo assim, não ser alterado, para que você pudesse ler e saber a vontade de Deus. Então, você lendo a vontade de Deus, você vai entender o que ele espera para você, está lá na Bíblia. E uma das coisas que ele fala é que você não deve deixar de ir para a igreja, não deve deixar de congregar. Sabe por quê? Porque Deus fez o ser humano relacional. Você precisa de pessoas, e não só de pessoas para você se manter bem, de uma forma saudável, mentalmente bem, mas porque nós somos um corpo. Jesus, ele diz que ele é a cabeça desse corpo, e o corpo, ele funciona em integridade dos membros. Então, tem uma pessoa que vai ser a mão, outra pessoa vai ser a outra mão, tem uma pessoa que vai ser o braço, outra pessoa vai ser o outro braço. Então, nosso corpo é feito de membros e cada um deles tem uma função diferente. E assim é a igreja. A igreja, cada pessoa tem uma função diferente, porque cada um ajuda o outro. Então, você sozinho, você é uma pessoa que vai acabar se tornando infrutífera. Mas na igreja, quando você for cair, alguém vai estar lá para te levantar. Quando você estiver desanimado, alguém vai estar lá para te animar. Quando você estiver precisando fazer algo para Deus, alguém vai poder te dar uma orientação. E a igreja também vai movimentando a tua vida para que você possa sempre estar nessa constante busca por Deus e nesse relacionamento com Ele, que você não pare com isso. Porque quando a gente fica sozinho, a gente é como um palito de fósforo, um fogo que logo se acaba. Mas quando você está com a igreja, que são vários palitinhos, você vira uma brasa, você vira uma fogueira, e aí o fogo é muito mais forte e você não se apaga. Então não deixe de congregar, procure uma igreja, feche os ouvidos para aquelas pessoas que dizem que igreja não presta. Isso é do diabo, isso é uma mentira de Satanás. A igreja é algo especial que Jesus Cristo deixou para cada um de nós.
E Ele quer que a gente esteja numa igreja também, porque é um instrumento de Deus para que você aprenda não só a ser amado, como amar as pessoas também. Amar as pessoas e ajudá-las também a se tornarem cada dia melhores para Deus, assim como você está tentando ser melhor para Ele também. E aí a gente vai para o quarto passo. Você precisa conhecer o Espírito Santo. Você precisa conhecer o Espírito Santo. Mas, poxa, Fábio, eu não já conheço Jesus? Jesus não é Deus? Por que eu preciso conhecer o Espírito Santo? Porque Deus Pai é Deus, Jesus é Deus e Espírito Santo é Deus. E os três são Deus. Os três são um só, mas cada um se apresenta de uma forma diferente. E o Espírito Santo, ele se apresenta como Deus dentro de você, te ajudando a fazer a vontade dele. Então, se você não se conecta com o Espírito Santo, você não consegue fazer a vontade de Deus. Por mais que você leia a Bíblia, aquilo não entra em você da forma como deveria, como se você estivesse lendo um livro qualquer e você vai tendo um conhecimento e aquele conhecimento não gera nada dentro de você. Já aconteceu disso, você lê uma coisa que não gera nada dentro de você? Ou de você já leu algum versículo da Bíblia, aquilo não fez nenhum sentido para você, você não mudou nada na sua vida e você também não se importou em saber sobre aquilo. Mas com o Espírito Santo é diferente. O Espírito Santo, ele causa uma transformação, uma revolução dentro de você. Tudo muda. E você precisa urgentemente desse relacionamento com o Espírito Santo. Eu coloquei aqui no quarto passo, mas na verdade ele é o primeiro. Ele é a principal coisa que você tem que fazer aí no início de tudo. Você precisa chegar para Deus em oração e falar com Ele, o Espírito Santo. Quando eu falo Espírito Santo, eu estou falando Deus, mas na característica de Espírito Santo. Chama Ele para morar dentro do seu coração e fazer uma transformação aqui. E aí você vai ver coisas que para você são muito difíceis de fazer hoje, porque exige muito esforço de você, aquilo começa a desenrolar. Você começa a entender o que significa, por exemplo, perdão. Você consegue entender o que significa compaixão. Você consegue entender o que significa sacrifício. E aquilo começa a bater na porta do seu coração. É uma coisa assim que cada dia vai falando com você mais e mais e mais. E quando você vai percebendo, você está caminhando na direção de Deus numa velocidade que você nunca imaginou. Porque o Espírito Santo é que faz isso na sua vida. Ele não só te leva para Deus, mas ele também te dá poder para fazer a vontade de Deus na sua vida. Tem vídeo nesse canal aqui falando sobre o Espírito Santo, o nosso conselheiro, o nosso Deus, morando dentro de nós, que é um milagre indescritível. Você precisa disso. E eu vou te falar como experiência minha. Depois que eu me conectei, busquei conhecer o Espírito Santo de Deus, nosso Deus, a minha vida mudou completamente. Eu comecei a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida. E eu comecei a me aprofundar num relacionamento com Ele que eu nunca tinha visto, experimentado antes. Porque antes eu gostava de Deus, eu tinha um relacionamento com Deus, mas ele era superficial. Mas depois que eu comecei a orar pelo Espírito Santo, o meu relacionamento com Deus começou a ficar profundo. Eu comecei a orar 1 hora por dia, todos os dias. Eu comecei a ter visões, eu comecei a ter pensamentos que eram sobrenaturais, que me levavam a fazer coisas que eram, lá na frente eu entendia que fazia todo sentido, que era da vontade de Deus, que aquilo acontecesse. De repente eu estava conversando com alguém e ali vinha uma coisa na minha mente, fala com essa pessoa sobre Deus, eu começava a falar com ela, a pessoa entregava a vida para Jesus e começava a ir para a igreja, começava a ler a Bíblia e acontece, na verdade, né? Falando acontecia porque eu tô lembrando de quando começou esse processo. Mas acontece que o sobrenatural de Deus, ele é real e palpável na sua vida todos os dias. Senhor, eu preciso do Senhor nesse dia de hoje. Por favor, Pai, fala comigo e você ter as escamas dos seus olhos removidas. E você consegue
ver Deus falando com você em pequenos detalhes, em coisas que você não conseguia entender antes. Você não conseguia nem saber se Deus falava com você. E quando você começa a orar para o Espírito Santo, você consegue ficar sensível à voz de Deus. Você começa a ler a Bíblia e aquelas palavras que estão na Bíblia, elas fazem sentido demais para você. E você começa a falar delas para as pessoas com muita ousadia. Por exemplo, eu estou fazendo esse vídeo agora, eu não estou fazendo nenhum corte, eu não estou fazendo nenhuma edição e eu estou conseguindo falar de coisas que são verdadeiras para mim. E isso é poder do Espírito Santo. Comunicar isso, você vai conseguir comunicar isso para as pessoas do teu jeito, porque Deus fez você de um jeito único e Ele quer te usar desse jeito que Ele te fez. E Ele vai usar o teu jeitinho para falar dele para as pessoas. Você vai ter vontade de falar dele para as pessoas. E aquilo vai arder no teu coração. E quando você vê uma pessoa sofrendo, você vai ter certeza que essa pessoa precisa de Jesus, porque foi Ele que trouxe o fogo no seu coração. Sabe o que é esse fogo que a gente fala? É uma alegria inexplicável. Você acorda assim com vontade de falar com Deus. Você acorda com vontade de experimentar coisas novas com Deus, de aprender mais. Você, mesmo que esteja tudo muito difícil na sua vida, você consegue se renovar durante o dia e você consegue viver feliz. E eu queria te falar uma coisa assim sobre felicidade, que existe um sentimento que as pessoas confundem com felicidade, que é alegria. A alegria não significa felicidade, tá? Quando eu falo que eu sou uma pessoa feliz hoje, isso significa que por mais que eu possa um dia acordar triste, ou um dia acordar mais para baixo, isso não significa que eu sou infeliz, eu ainda sou feliz. Porque alegria e tristeza são sentimentos momentâneos, mas felicidade é uma rocha sólida na sua vida. E quando você tem Jesus, você tem felicidade, você tem uma rocha sólida na sua vida. E é por isso que a Bíblia fala que ele é uma pedra, a pedra angular, e sobre essa pedra a igreja está sendo edificada. E você precisa fazer parte disso. E eu espero que realmente isso esteja fazendo sentido para você. Se você tem vontade de conhecer mais sobre isso, você pode procurar, tem mais vídeos aqui no canal falando sobre assuntos assim. E você pode deixar suas dúvidas aqui no comentário, porque de repente você tem uma dúvida que eu posso falar mais a respeito no próximo vídeo, eu posso até te responder no teu comentário. Obrigada por ter chegado até aqui. Se você não me conhece, o meu nome é Fabiane Santos e todos os vídeos desse canal são para levar o reino de Deus para todas as áreas da sua vida. Um grande abraço, até o próximo vídeo.